Meu nome é Vinícius e junto com Franco, Thiago e Daniele iremos apresentar o trabalho de Análise das Demonstrações Contábeis. A empresa escolhida foi a Brasil Foods SA. O trabalho é destinado a analisar a natureza contábil da empresa. Começaremos com uma breve introdução sobre a empresa, passando para sua natureza comercial e mercado concorrente, terminando com as análises contábeis para avaliar a sua situação diante do mercado atual. A Brasil Foods procura gerir seu negócio a partir de valores como integridade, qualidade, inovação, excelência, respeito pelas pessoas, diversidade e meio ambiente, produzindo alimentos e exportando para mais de 140 países, com um corpo de aproximadamente 100 mil funcionários diretos, além de fornecedores integrados. Ela se intitula como uma empresa global, com agilidade local e preocupada socialmente. Investe assim em ações e parcerias nos municípios e capitais que abrange. Como é uma companhia de capital aberto desde 1980, ela está sujeita às exigências da Lei das Sociedades por Ações e às regras e regulamentos da CVM. Sua história como a maior empresa alimentícia da atualidade começou em 2009, quando anunciada a fusão entre Sadia e Perdigão. Seu processo de unificação das empresas teve uma série de exigências do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Dentre estas estavam a alienação de alguns ativos, como as marcas Resende, Texa, Tequiros, Patitas, Escolha Saudável, Light Elegant, Fiesta, Doriana e Delicata, além da venda de unidades produtivas e a suspensão por até 5 anos de algumas categorias da marca Perdigão e Batavo. Essas restrições representavam 13% do faturamento total da companhia no ano de 2010. O slide mostra que no ano de 2010 a empresa se tornou a terceira maior exportadora do Brasil e líder da produção global de proteínas. Já nos últimos 5 anos, adquiriu uma série de empresas em outros países, permitindo que 40% de sua produção se tornasse destinada ao mercado externo, aumentando assim a sua atuação global. Vemos então que a BRF conta com marcas que já eram bem-sucedidas mesmo antes da fusão, como Sadia, Perdigão e Qualy, e atualmente também tem um setor de serviços. É importante lembrar que a Perdigão só voltou a ser comercializada após o final do prazo estipulado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Após aprovada, em 2012, a empresa agora intitulada BRF começa então a definir sua estratégia e a reorganizar sua estrutura corporativa. Dentre as mudanças, escolheu-se um novo conselho administrativo, adotou-se uma estrutura matricial e a representação por um CEO global, um CEO Brasil e outro internacional. O empresário Abílio Diniz passa a fazer parte do conselho de administração e Pedro Faria assume como CEO global. Ainda sobre a estrutura organizacional, houve a definição de um vice-presidente de marketing e inovação, que estrutura o novo modelo de atuação, orientando ao consumidor, ao cliente e ao mercado, e oferecendo novos produtos com tecnologia de ponta. A estratégia da empresa é direcionada pelo ganho de mercado através de incorporações de grandes marcas, em localidades que agreguem agilidade no atendimento dos seus canais de venda. Dessa forma, a empresa se esforça em ampliar cada vez mais sua cadeia de produtos. Ela faz isso ramificando as categorias das linhas produzidas, ampliando a escolha do consumidor. Em tais linhas, podemos encontrar produtos substitutos de variados preços, beneficiando a empresa em momentos de instabilidade econômica. A empresa atende o mercado externo em países da Europa, África, Oriente Médio, Eurásia, Ásia e Américas, como podemos ver na representação. O mercado externo vem se tornando a ambição de crescimento da empresa. Vemos que boa parte da gama de produtos produzidos pela BRF vem sendo exportadas para vários países. Destacando as Américas como exemplo, observamos que há distribuição desde proteína animal a industrializados e lácteos. Já no mercado interno, o canal de comercialização abrange todas as linhas de produto. Entretanto, podemos destacar que no decorrer do ano de 2015, a variação das vendas, principalmente no mercado in natura, como frangos, suínos e bovinos, teve um impacto no resultado da empresa. Mesmo assim, podemos notar que a receita líquida de vendas da empresa teve um aumento expressivo de R$ 3.189.758,
Assim, a queda nas vendas de suínos, bovinos e aves citadas anteriormente foram compensadas pelo aumento das vendas de aves na Europa, Oriente Médio e África, gerando esse aumento na receita. Nesse abrangente portfólio de produtos, podemos novamente citar a estratégia da empresa com foco de aquisições de marcas importantes, visando a expansão e a solidificação da empresa em escala global. No último trimestre do ano de 2015, novas aquisições foram feitas em áreas estratégicas e em logística, principalmente em países considerados mercados com demanda em expansão. Em notícia recente, a Brasil Foods anuncia um investimento de 1 bilhão em 2016 na sua filial da Argentina. Entre outros motivos, foi com o objetivo de consolidar a plataforma exportadora. A empresa procura manter sempre um equilíbrio de dependência em relação aos mercados, o que revela ser um fator positivo para ela, pois assim ela dilui os riscos de adversidades que podem atingir um mercado ou outro. As ações da empresa em busca de expansão de mercado podem ser identificadas no seu modelo de negócios. Dadas as aquisições recentes, podemos relacionar as escolhas das regiões escolhidas pelo propósito definido no modelo de negócios, que define as regiões de mercado como chave para a marca. Paralelamente a esta, temos no modelo as vendas e a logística, que trabalham integrando as filiais. Outras características da empresa são bem esclarecidas, como sua preocupação sustentável e investimento em inovação com valores crescentes, como apresentado no ano de 2015. Aqui nesse slide fica bem claro a importância que a BR Foods vem dando para a inovação. Do ano de 2014 para 2015, a empresa aumentou seus gastos em pesquisa e desenvolvimento em mais de 34 milhões, ampliando seus centros de pesquisa e buscando ter uma representação na maioria dos continentes. Atualmente, a BRF possui 5 centros destinados à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos. Eles estão localizados no Brasil, Argentina, Holanda, Emirados Árabes e também em Singapura. Atualmente, há uma tendência internacional de consolidação no setor, com as maiores empresas adquirindo as menores, no país de origem ou em outros. Outra tendência importante é a crescente participação das grandes empresas que possuem marcas fortes nos segmentos de maior concorrência por custo, através da criação ou aquisição de marcas populares, ou do fornecimento de produtos para as grandes varejistas que as vendem sob marcas próprias. Assim, grandes empresas atuam defensivamente para evitar o surgimento de novos competidores, ao mesmo tempo em que promovem a redução de seus custos médios de produção, através da ampliação da escala produtiva. A política de riscos da empresa está em conformidade com as melhores práticas internacionais, além de seguir os padrões definidos por órgãos reguladores no Brasil e no exterior. Dentre os principais riscos da empresa estão o socioambiental, o econômico e o financeiro. Diretamente ligado à sua atividade principal, ou seja, a venda de perecíveis, estão os de cunho socioambiental, que representam as barreiras sanitárias que a empresa pode sofrer por atender uma lista de países culturalmente diferentes. Os riscos econômicos se dão principalmente às atividades paralelas a que a empresa submete seus ativos, como os investimentos com lucros pautados em valorização cambial. A sua estratégia de prevenção de riscos segue o fluxo contínuo apresentado. Este se preocupa desde a definição dos riscos num novo projeto desempenhado até a mensuração do impacto e o controle dos métodos de reversão de consequências. Quanto à concorrência, a gente pode falar que a BRF está preocupada sim. Em 2015, no segundo trimestre, a empresa ampliou os gastos para reforçar suas equipes comerciais, criando 5 regionais de operação no país. Cada regional tem mais independência e agilidade, o que ajuda ao desenvolvimento da companhia diante dos concorrentes diretos. Sua principal concorrente é a JBS, que disputa a liderança pelos maiores lucros, seguido pelos frigoríficos Minerva e Mafrig. Atualmente, a companhia tem capital na Bolsa de Valores de Nova York, na qual está presente desde 2000, e também na Bovespa, na qual está presente desde 2006. A BR Foods possui uma alta liquidez, posiciona-se de forma sólida no mercado e suas ações possuem um valor alto em relação ao seu setor. Pode-se destacar também que ela procura sempre estar melhorando a sua relação com o acionista, estabelecendo sempre melhorias em sua política de dividendos.
Esses aspectos levantados passam uma certa credibilidade para um possível investidor da empresa. JBS e BRF costumam frequentar a lista de ações recomendadas dos analistas. Um pouco agora sobre a estrutura societária da BRF. A gente tem aqui que em 31 de dezembro de 2012, as subsidiárias integrais Sadia e Heloísa foram incorporadas pela BRF. Essa ação visou a integração total dos negócios, racionalização de processos e redução dos custos administrativos. Atualmente a BRF é composta por 8 subsidiárias em diversos países, como Áustria, Portugal, Ilhas Caimã, Brasil e Argentina, que compõem a estrutura societária da Brasil Foods S.A. Em valor de mercado, a BRF é composta por ações que totalizam 47,7 bilhões de reais. Se você quer achar elas na bolsa, a sigla é BRFS3, e no momento que a gente checou ali, o valor da cotação era de R$ 54,70. Foram emitidas mais de 872 milhões de ações ordinárias. Desse valor que eu falei, 22% representa a cota nacional e quase 29% a cota estrangeira. O outro restante está dividido entre os principais acionistas da BRF, que são a Fundação Petrobras, a Tarpon Gestora de Recursos, a Caixa Previdência de Funcionários do Banco do Brasil, totalizando a composição acionária da empresa. O ativo da empresa tem um aumento expressivo em todos os anos, tendo aí que o início da análise é o ano de 2012. Isso é decorrente da soma de ativos circulantes e não circulantes. No ativo circulante, podemos identificar grande aumento nas contas de estoque, ativos financeiros e caixa restrito. Como exemplo, aí temos o valor dado pela alienação do segmento de lácteos da empresa. Já no não circulante, a gente tem um salto das aplicações financeiras, que ajudam a explicar a evolução, o aumento do ativo da empresa. Quanto à evolução do passivo, notamos que o passivo circulante apresenta um crescimento ao longo dos anos, ou seja, as obrigações a pagar aumentaram, com ênfase principalmente na passagem do ano de 2014 para 2015, representando uma variação aí de mais ou menos 37%. As contas de fornecedores de risco sacado, que visa alongar prazo de pagamento de capital usado, e passivos financeiros relacionados à hedge se destacam no cenário estudado. Outra conta importante na evolução apresentada são empréstimos e financiamentos, que variam conforme câmbio e taxas definidas para o período. Compondo aí no passivo, temos a reserva de capital e o pagamento de dividendos em 2015, que podem ser responsáveis por afetar o patrimônio líquido negativamente. A demonstração de resultado enfatiza uma receita líquida alta, porém, o resultado financeiro se encontra negativo, prejudicando o lucro consolidado do exercício. Vale ressaltar que o resultado financeiro líquido se encontra no negativo, principalmente devido ao aumento dos juros sobre a dívida em moeda estrangeira, de R$ 100 milhões ao ano. Os investimentos médios realizados pela empresa totalizaram uma melhora operacional no período dos anos de 2014 para 2015. A compensação se deu com maiores investimentos e com o crescimento das operações. Esse crescimento pode ser observado com o capital de giro líquido, que aumenta gradativamente ao longo do período, demonstrando o capital de trabalho necessário para o financiamento das atividades financeiras. Essa mensuração é feita através do passivo, subtraindo o ativo circulante. Isso pode intuitivamente indicar melhora operacional da empresa. Através da identificação das contas mais expressivas do balanço, podemos advertir em níveis percentuais os maiores valores de investimento, sendo estes os operacionais de longo prazo, que representam em média 65% da composição dos investimentos. No gráfico gerado para a representação dos financiamentos,
pode-se notar um valor ligeiramente constante para empréstimos e financiamentos de curto prazo. Entretanto, no longo prazo, esses valores têm um aumento estimado em 2,5 milhões. Esses empréstimos são de natureza cambial. Entretanto, seus níveis de alavancagem garantem o pagamento dos deveres assumidos. Em valores percentuais, podemos identificar novamente o maior endividamento a longo prazo, totalizando 38% dos financiamentos totais. Antes de nos aprofundar na análise estritamente contábil da empresa, podemos comentar por alto algumas taxas de retorno que nos ajudarão a inferir a situação econômica da Brasil Foods. De início, podemos notar o custo da dívida aumentando, sob os empréstimos de curto e longo prazo. No caso da nossa empresa, devemos destacar que os empréstimos são, em sua maioria, realizados em moeda estrangeira, gerando uma dependência pela variação do câmbio do período. No caso da BRF Brasil, devido à desvalorização da moeda nacional perante ao dólar, a empresa encontra uma desvantagem ao captar empréstimos, pois isso tornará o custo da dívida mais alto, como apresentado no gráfico. O lucro líquido foi impactado devido às operações de lácteos. Observa-se que os custos dos produtos vendidos são bem elevados, devido à alta no preço dos grãos, como o milho, que teve uma alta de 26%, a soja, que teve uma alta de 28%, e o farelo de soja também teve uma alta de 28%. Por sua vez, subiram os custos de embalagens e de outros insumos importados, cerca de 30%. Através das notas explicativas, podemos ver que o valor do custo dos estoques, que está englobado no custo dos produtos vendidos, corresponde a mais de 15 milhões de reais, cerca de 69%, sendo o restante do valor em depreciação, amortização, salários, benefícios a empregados e outros. Nas vendas, os maiores valores são correspondentes a salários e benefícios a empregados e gastos com logística. Mas mesmo assim, com uma alta receita líquida, a Brasil Foods, no ano de 2015, apresentou um lucro líquido de mais de 3 bilhões, uma alta de 46% em relação ao ano anterior, de 2014. A análise horizontal feita ano a ano mostra o consumo do saldo de caixa e equivalentes de caixa, que cai a níveis negativos em 2015. Nas aplicações financeiras de curto prazo, temos um ganho significativo, que passa de 26% negativo em 2013 a 25% no último ano. Os impostos diferidos chegam a ser 75%, e nas aplicações financeiras temos um aumento de 634% em 2015. Os ativos biológicos, que em 2013 representavam uma diminuição, chegam agora a um aumento de 17% no último período. Isso se deve, principalmente, às transferências de florestas para a devida conta. Pela análise vertical, é válido ressaltar uma queda no saldo de contas a receber de longo prazo, de 36%. Pelas notas explicativas, vemos que grande parte do saldo dessa conta é devido ao endividamento por Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o CRA. Comparando o valor de 2014, praticamente nulo, em 2015, graças ao endividamento de 96%, o saldo de contas a receber de 2014 se mostra corroído. Para o passivo, a análise vertical mostra um aumento de empréstimos e financiamentos de longo prazo, chegando a representar 31% do total. Mostra também quedas no capital realizado e nas ações em tesouraria, e também um aumento nos saldos de reservas de lucros. Uma análise horizontal mais detalhada mostra uma elevação dos gastos com salários, obrigações sociais e fornecedores. O aumento da utilização de empréstimos e financiamentos de longo prazo se mostra evidente, acompanhando o aumento dos impostos diferidos. Durante o exercício em 2015, foram exercidas pelos executivos da companhia quase 2 milhões em opções de ações, ao preço de R$ 42, perfazendo o total de R$ 82.437. A companhia, para cumprir com este compromisso, utilizou ações em tesouraria com um custo de aquisição de R$ 63,40, totalizando R$ 122.694.
tendo apurado na alienação dessas ações uma perda que foi registrada como reserva de capital. Podemos notar que o valor adicionado de 2013 para 2015 teve um aumento de 12% para 15%. Também podemos ressaltar que a receita passou de 37% para 34%, não sendo mais influenciada. Devido ao aumento da receita financeira e da conta redutora de PCLD, essas contas mantiveram a pequena variação dada na porcentagem da receita. Na DFD, houve uma queda de 2014 para 2015 no investimento operacional, compensada pelo aumento do financiamento, pois a BRF começou a negociar prazos de pagamentos, uma vez que estava se financiando cada vez mais por bancos e certificados de recebíveis do agronegócio. Assim, a variação de caixa teve um decréscimo. O EBITDA representa a geração operacional de caixa da companhia, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros de impostos. Podemos comparar o ano de 2014 e 2015, onde houve um avanço de 7% no EBITDA. Um dos motivos desse aumento é principalmente a evolução nas operações internacionais da BRF. Entretanto, a margem EBITDA passou de 21,9% para 21%, uma contração de 0,9% pressionada pelo Brasil. A liquidez corrente é calculada dividindo-se a soma dos direitos a curto prazo da empresa, contas de caixa, bancos, estoques e clientes a receber, pela soma das dívidas a curto prazo, empréstimos, financiamentos, impostos e fornecedores a pagar. E como no caso, a liquidez corrente é maior do que 1, demonstra que há capital disponível para uma possível liquidação das obrigações, demonstrando a capacidade de arcar com todas as suas obrigações de curto prazo e possuindo boa margem de segurança e um excedente para investir no longo prazo e permanente. Na liquidez seca, a empresa também apresenta um alto índice de liquidez para sanar as dívidas. Assim, consegue arcar com as despesas de curto prazo mesmo sem depender de seus estoques. Como este indicador exclui de seus cálculos todos os estoques, as contas e valores a receber acabam se tornando de grande importância para a análise da situação de curtíssimo prazo da empresa. Mesmo que o resultado seja inferior a R$1, não é tão preocupante para a empresa, visto que esse índice compara os recursos financeiros que a empresa tem hoje com as dívidas que irão vencer geralmente em até 12 meses. O ROI mostra a taxa de retorno obtida pela empresa para seus financiadores, seja capital próprio ou capital de terceiros. Dessa forma, quanto maior o ROI, maior o retorno obtido. À medida que o spread vai crescendo, se torna menos diluído o capital da empresa. Além disso, em 2014, o ROI se torna maior que o custo da dívida. Dessa forma, aumenta a credibilidade perante os investidores. A alavancagem financeira do ano de 2013 se encontra menor do que 1, o que significa que o capital de terceiros não está influenciando positivamente o retorno de capital próprio da empresa. Isso pode ter ocorrido devido ao pequeno valor apresentado no lucro líquido desta. Esse cenário muda a partir do ano de 2014, onde também podemos observar o aumento do lucro líquido. O ROI, referente aos investimentos financeiros, representa a taxa de retorno obtida pela empresa a partir dos investimentos realizados em aplicações financeiras que não fazem parte da atividade fim da empresa. O ROI referente aos investimentos operacionais relaciona o resultado operacional com os investimentos operacionais totais da empresa, evidenciando a taxa de retorno que a empresa obtém para com seus financiadores, seja por recursos próprios ou por recursos de terceiros. Assim, a partir dos dados apresentados nos 2 slides anteriores, chega-se à conclusão que o ROI obtido com investimentos financeiros vem sendo mais interessante comparado com investimentos operacionais. A Brasil Foods S.A. tem uma parte de suas atividades financiadas por capital de terceiros.
Os principais métodos de captação da empresa são os certificados de recebíveis do agronegócio, os bonds e os créditos rurais e linhas de crédito de exportação. O CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, são títulos de crédito nominativos de livre negociação, que representam a promessa de pagamento em dinheiro e constituem títulos executivos extrajudiciais. No caso da BRF, eles são emitidos pela empresa optante securitizadora. Os bonds são títulos de longo prazo emitidos pela BRF com o objetivo de captar recursos, que no caso da nossa empresa representam boa parte do endividamento. Já os créditos rurais são linhas de créditos com diversos bancos comerciais que, de acordo com programas do governo federal, oferecem empréstimos de curto prazo com o objetivo de incentivo às atividades rurais. Temos também as linhas de crédito de exportação, que é uma modalidade de captação de financiamento por meio de exportação, com vencimento entre 2016 e 2019. Nos termos de cada uma dessas linhas de crédito, a companhia recebe empréstimos que devem ser comprovados posteriormente pelas contas a receber relativas à exportação de seus produtos. Como já dito no slide anterior, os bonds têm uma expressão muito grande na composição do endividamento da empresa em 2015, principalmente em moeda estrangeira, como vemos aqui. Por ser um método de captação não bancário, os bonds se mostram vantajosos devido aos custos menores comparados com outras opções de financiamento. Ainda em 2015, a BRF acabou se tornando a primeira empresa brasileira a investir na emissão de Green Bonds, que são títulos de dívida que exigem que o recurso captado seja investido em projetos ambientalmente sustentáveis. Para a BRF, o negócio é uma tentativa de obter o financiamento mais barato, recorrendo a um universo mais amplo de investidores e se beneficiando das taxas de juros da Europa, que estão em uma baixa recorde. Especialmente em um momento em que o mal-estar econômico no Brasil pode repelir alguns compradores de bonds. Para manter um bom nível de alavancagem e que não comprometa a honra da dívida, uma das diretrizes da empresa é concentrar o endividamento no longo prazo. No final do ano de 2015, o endividamento consolidado de longo prazo representava 82,7% do endividamento financeiro bruto, com prazo médio de liquidação superior a 15 anos. Vemos que a quantidade de endividamento bruto é praticamente o dobro do endividamento líquido. Porém, esse fato não gera tanto alarde, uma vez que o endividamento líquido circulante encontra-se positivo, ou seja, a empresa tem capacidade de cumprir com todas as suas dívidas de curto prazo, se necessário, com aplicações caixa equivalente de caixa. Como a empresa tem uma boa parte das suas dívidas concentradas no longo prazo, aparentemente há tempo suficiente para a geração de valor necessária para honrar tais dívidas. A participação de capital de terceiros evidencia a proporção que existe entre os capitais de terceiros e os capitais próprios. Indica quantos reais a empresa deve para terceiros a curto e a longo prazo para cada R$ 1 do patrimônio líquido ou capital próprio. Um resultado superior a 1 significa um maior grau de dependência financeira em relação a capital de terceiros. No caso da BRF, nós vemos que de 2013 a 2015, a dependência do capital de terceiros aumentou. Logo abaixo temos a composição do endividamento. Esse índice mostra qual a proporção existente entre as obrigações de curto prazo e as obrigações totais. Isto é, quanto a empresa terá de pagar a curto prazo para cada real do total de obrigações existentes. Aqui nós vemos que a composição do endividamento da BRF é concentrada no longo prazo, o que pode ser bom na hora de honrar as dívidas. A imobilização dos recursos permanentes indica quanto a empresa aplicou no ativo permanente, considerando além de seus capitais próprios, também os de terceiros em condições de longo prazo. No caso da BRF, nós vemos que o valor é inferior a 100%, o que indica a existência de uma folga financeira. Uma parcela do passivo permanente que excede aos ativos permanentes está financiando ativos de curto prazo, ou seja, circulantes, produzindo maior riqueza.
O mercado de capitais nos permite analisar as taxas de retorno e os desempenhos da empresa. Dessa forma, em vermelho podemos ver a linha da BRF, que se encontra em grande parte abaixo da JBS, que opera no processo de carne bovina e é responsável por grandes marcas como Friboi e Seara. Abaixo da linha da BRF, podemos ver na cor laranja outra concorrente da BRF, que se chama Marfrig, uma das maiores distribuidoras de batata pré-cozida congelada no Brasil. Destaca-se outra comparação, que é entre a linha azul da Ibovespa com a BRF, que permite acompanhar todas as cotações de ação, mostrando que a BRF conduz-se bem no mercado de ação. Para estruturar o ponto de vista dos acionistas, levamos em conta a comparação do ROI com o custo da dívida. Como mencionado nas discussões anteriores, o ROI se encontra maior que o custo da dívida a partir do ano de 2014. Demonstra a sólida credibilidade da empresa do mercado. Além disso, consideramos a sua taxa de liquidez, que confere sua preocupação em saldar obrigações contraídas no período, e também o seu valor acionário em relação ao setor. Também pode-se destacar que a empresa procura sempre melhorar a relação com investidores através de melhorias na política de dividendos da empresa. Esse cenário é atrativo para um possível investidor. Do ponto de vista dos credores, a empresa no ano de 2015 apresentou um aumento dos valores de empréstimos contraídos. Observou-se também o encarecimento do custo da dívida. Entretanto, podemos amenizar tal custo levando em conta o ROI elevado e ressaltar as atividades de renegociação dos prazos das dívidas com os bancos, demonstrando o interesse da empresa em saldar seus débitos. É válido destacar também que o ciclo operacional financeiro da BRF é positivo e semelhante à estratégia do setor. Assim, a partir dos pontos levantados acima, pode-se concluir que a BRF é atrativa também do ponto de vista dos credores. O ponto de vista do grupo é de que investiremos na empresa, pois as perspectivas do setor de alimentos são positivas, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, onde está ocorrendo o aumento do consumo de carnes. Tal fato, aliado aos indicadores estudados durante o trabalho, nos mostra que a BRF é uma empresa comprometida tanto com os acionistas, quanto com os credores, quanto com a própria empresa, tendo uma boa gestão de risco e de gestão operacional.